Então, vou dar um tempinho aqui para Mateus, ver se Mateus consegue gravar aí no Audacity. Conseguiu? Começou? Certo. Então, tem um programa aí que grava, né? Tá correto aqui? Tá pegando? Vai pegar vídeo? Não, né? Só áudio, né? Pronto, ok. Então, pelo menos a gente vai ter o áudio, certo? E aí fica tudo certo. Irmãos, projeção também, né? Conseguiu pegar nosso slide aí? Ok, irmãos, então vamos aqui começar a nossa classe. Eu quero encerrar hoje o capítulo da Confissão de Fé que aborda aí o tema de Cristo mediador, né? De Cristo mediador, a doutrina de Cristo, a cristologia. O próximo capítulo é do livre-arbítrio. Então, muita gente tem dúvidas sobre essa questão do livre-arbítrio. Então, você que está ouvindo, membros também, ou pessoas que estão conhecendo aí a nossa igreja, então, fiquem à vontade aí para participar conosco aí. Nós vamos tratar da doutrina do livre-arbítrio, mas hoje ainda nós vamos encerrar sobre Cristo, o mediador. Então, nós já falamos bastante sobre a doutrina de Cristo. Eu vou pegar os últimos pontos da confissão de fé que nós não tratamos e vamos tratar hoje, então, para poder fechar o capítulo, certo? Então vamos orar mais uma vez. Senhor, nós te bendizemos porque estamos aqui para aprender do Senhor e pedimos graça. Sabemos que vivemos em um tempo difícil, de muitas preocupações, ó Deus, na nossa mente, mas nós estamos à tua presença como igreja, como classe aqui, e queremos olhar para Cristo, para a doutrina de Jesus Cristo. Que o Senhor, o teu Espírito venha sobre nós, iluminando, também nos alegrando nessas verdades, e que esse conteúdo também venha a ser útil para a nossa vida espiritual e leitura bíblica. É o que pedimos, oramos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, vamos seguindo aí os nossos slides. Primeiro aí tem uma seção que tem um material, tem aí a Bíblia Almeida, revista atualizada, temos aí os símbolos de fé. Esse livrinho aí, irmãos, há um projeto nosso de comprar. Ele é um livrinho de bolso, que tem a Confissão de Fé, o Catecismo Maior e o Breve. Um livrinho bem pequenininho assim, com os 3 documentos. É bom cada família ter, até para dar uma olhadinha. Os pais podem também usar para o culto doméstico, ler com os filhos. É muito interessante esse material. É um material barato, a gente deve estar fazendo um pedido aí em breve. Eu já estou em conversas com o conselho aí quanto a isso. O próximo material é um material que eu trouxe aí, está conosco, a gente vai usar também. E o outro é o que é base da lição de hoje, que eu vou usar esse material aqui. Vou pedir para alguém pegar, está dentro da minha pasta aqui, o livro da Confissão de Fé comentada. Tem um versículo base aí, no próximo slide, que é um versículo base do que nós vamos falar hoje. É um salmo, né, no Salmo 45, 7, o salmista diz o seguinte: amas a justiça e odeias a iniquidade. Por isso Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria, como a nenhum dos teus companheiros. Então, está falando do Messias, de Jesus, do mediador. Ele ama a justiça. Ele foi ungido com óleo de alegria, como nenhum homem na face da terra foi, né? E nem será. É o que vamos ver na aula de hoje. Então, Jesus, nós já vimos que ele é o Deus homem, mas a natureza humana foi cheia do Espírito, plena do Espírito, como nenhum homem. Ele foi ungido para cumprir a sua missão. Então, no próximo slide aí, nós temos a primeira seção que nós vamos tratar aqui, certo? Então, a Confissão de Fé diz o seguinte lá no capítulo 8, seção 3. O Senhor Jesus, em sua natureza humana, unida à divina, foi santificado e sem medida ungido com o Espírito Santo, tendo em si todos os tesouros da sabedoria e da ciência,
aprove ao Pai que nele habitasse toda a plenitude, a fim de que, sendo santo, inocente, incontaminado, cheio de graça e verdade, estivesse perfeitamente preparado para exercer o ofício de mediador e fiador. Este ofício ele não tomou para si, mas para ele foi chamado pelo Pai, que lhe pôs nas mãos todo o poder e todo o juízo, e lhe ordenou que os exercesse. Então nós já tratamos da união das naturezas e tudo, e agora a confissão de fé vai falar dessa capacitação que Jesus teve, né, como homem, na sua natureza humana. Ele foi cheio do Espírito, de sabedoria, de ciência, né? Deus o chamou para o ofício de mediação. E aí tem vários versículos que nós vamos ver aí, né, no seguinte aí, na frente. Tem vários versículos que nós vamos ver aqui, eu vou ler, vamos ler com calma cada um antes de falarmos, né, sobre o assunto. Então, se você quiser abrir sua Bíblia, fique à vontade, mas está aqui, não sei se você consegue ler, está aqui projetado, certo? Então eu vou ler cada versículo, que é os versículos que a confissão de fé usa para embasar o que lemos. João 3,34, pois o enviado de Deus fala as palavras dele, porque Deus não dá o Espírito por medida. Então, em Jesus Cristo, Deus enviou o Espírito sobre ele, e numa medida extraordinária que João cita aí, sem medida. Certo? Hebreus 1, de 8 a 9, mas acerca do Filho, o teu trono, ó Deus, é para todos sempre, cetro de equidade ao cetro do teu reino. Aí ele cita o salmo que lemos. O salmo lá que lemos, o 45, 7. Amaste a justiça, odiaste a iniquidade, por isso Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria, como a nenhum dos teus companheiros. Colossenses 2, 3. Em quem todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos. Então, um homem, ele era o Deus homem, ele é o Deus homem, e como homem, não só como Deus, porque como Deus ele é onisciente, ele tem todo o conhecimento. Mas na sua natureza humana estão também ali os tesouros da sabedoria e do conhecimento, né? Nele, né? No Deus homem, também ele como homem tinha esse conhecimento, né, extraordinário, né? Tanto que quando Jesus pregava e ensinava, as pessoas ficavam ali como que estupefatas, né? De onde foi que ele aprendeu isso? Quem foi que ensinou isso a ele? Ele não é filho do carpinteiro? Colossenses 1,19, porque aprove a Deus que nele residisse toda a plenitude. Hebreus 7,26, com efeito nos convinha um sumo sacerdote como esse, santo, inculpável, sem mácula, separado dos pecadores e feito mais alto do que os céus. Então, irmãos, há um sentido em que Jesus, ele é aquele que para nós viveu o padrão de Deus, a lei. Há um sentido em que Jesus para nós, de fato, ele é o modelo de perfeição. Então, Paulo diz, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Então, há um sentido em que Jesus é um modelo para nós, e há um sentido em que ele é único. Ele é singular. Ele é único. Não vai haver, não houve, não haverá ninguém como ele. Certo? Porque, como o texto diz aí, ele é separado dos pecadores. Ele é separado, ele foi santificado, ungido. Então, por mais que nós sejamos ungidos como crentes, temos o Espírito, a distância entre nós e Jesus é absurda. Né? Ele nunca pecou, ele teve o fruto do Espírito na maior medida. Né? Ele é o Deus homem, nós somos criaturas e ainda pecadoras. Né? Nós nos afetamos com as notícias, embora ele, como homem, né, passou por angústias, problemas, mas sem pecado. E há um sentido em que nós não sabemos o que é isso, né? Porque nós temos pecado, a natureza pecaminosa.
Também Jesus, mesmo falando do Deus homem, né, e do homem Jesus, a gente separa para entender, mas não dá para separar, né? O Deus homem. Não foi ele que decidiu como que sozinho ser o mediador. O Pai o chamou. Hebreus 5, 4-5. Ninguém toma essa honra para si mesmo, senão quando chamado por Deus, como aconteceu com Arão. Assim também Cristo a si mesmo não se glorificou para ser sumo sacerdote, mas o glorificou aquele que lhe disse: tu és meu filho, hoje te gerei. Então, no ofício de mediador, de profeta, sacerdote e rei, ele foi vocacionado. Deus o chamou, Deus o escolheu, o separou para isso. Não foi ele que só, não, pai, ele quis vir por ele mesmo. Ele quis vir, é verdade. Ele veio voluntariamente. Ele não poderia vir forçado, porque se ele viesse forçado, primeiro que ele não viria, porque ele é Deus. Ninguém força a Deus a fazer nada. Então ele não viria forçado. Segundo que caso pudesse vir forçado, a obediência dele não seria correta, né? Porque Deus ele vê o coração e etc. Né? Então, Jesus veio, ele assumiu o ofício voluntariamente e ele foi vocacionado, chamado para isso. Ele é sacerdote, né, segundo a ordem de Melquisedeque. Veja em João 5, 22 e 27, que o Pai o vocacionou e deu a ele o julgamento. E 27, João 5, 27, lhe deu autoridade para julgar, porque é o Filho do homem. Então há um homem que é Deus homem, nosso mediador, sem pecado, santo, separado dos pecadores. A ele Deus deu todo o julgamento, toda a autoridade para julgar. Então, para frente aí, seguindo, nós vamos caminhar aí, né, na argumentação. Irmãos, então nós já aprendemos aqui sobre as duas naturezas do mediador. A confissão de fé fala, nós estudamos aqui, né? Espero que os irmãos tenham, né, considerado no coração essas coisas. E agora nós vamos ver que o mediador, né, foi um homem, o Deus homem, mas a sua natureza humana foi feita cheia do Espírito Santo, certo? Cheia do Espírito Santo. Ele foi santificado, separado de todos os outros. Ele é o único que possui o Espírito Santo sem medida. Aqui na confissão comentada aqui de Rod, ele fala algo interessante aqui que eu quero que a gente também considere aqui na nossa classe. Na confissão aqui comentada. Deixa eu ver se eu acho aqui a seção. Sim. Então, houve aquele milagre da união das naturezas, né? Aquela palavra grega lá difícil, né? União hipostática. Não houve mistura. Ele continuou sendo Deus, agora assumiu a natureza humana, mas sem mistura. E o que nós estamos vendo aqui agora, irmãos, é que a natureza humana, né? Claro que há mistério nessa questão da união das naturezas, certo? Mas o fato é que a natureza humana, mesmo unida à divina, ela não se divinizou. Né? Claro que a pessoa do mediador é uma pessoa, de fato, distinta, exaltada, mas a natureza humana ela não foi divinizada, mas ela foi exaltada a um grau de dignidade muito grande. Então, em Jesus nós vemos ali a natureza humana perfeita, sem pecado. E agora, depois da morte e ressurreição, essa natureza chegou no seu estado de perfeição, a glorificação. Certo? Então, ele diz aqui, para plenificá-la com uma perfeição de excelência intelectual e moral acima de qualquer outra criatura, o Pai lhe deu o Espírito sem medida. Aprove ao Pai que nele habitasse toda a plenitude. Então, quando você vê Adão antes da queda, você vê que o homem, ele era plenamente senhor de suas faculdades. Seu intelecto, suas emoções, sua vontade, totalmente capacitado a adorar a Deus de todo o coração, força, alma e entendimento.
Mas o homem caiu, então nós vemos o homem como ele é hoje. Mas nós vemos pela Bíblia, irmãos, que a nossa natureza humana ela vai ser aperfeiçoada. Isso começa na conversão, no novo nascimento. E nós temos em Cristo o modelo do que haveremos de ser. Nós temos em Cristo o modelo. Então, o plano de Deus para a nossa natureza não é que ela fique para sempre com essas fraquezas atuais. Nossa memória, né? A gente estuda, você lê um livro, acabou de ler, esqueceu. Acabou de ler um livro, não sabe mais nem o que leu ali. Então é uma limitação, uma fraqueza que nós temos. E Cristo, então, Jesus Cristo, nós vemos na pessoa de Cristo, na sua humanidade, um homem perfeito, sem pecado, um homem plenamente senhor das suas faculdades intelectuais ali, e cheio de conhecimento, de sabedoria. Muito mais do que Salomão. Imagine, né, que Deus deu sabedoria a Salomão, lá no Antigo Testamento. Jesus é muito maior do que Salomão. A questão é que os evangelhos não são... os evangelhos têm um propósito, eles não são exaustivos. Ali é a história da redenção, o que Deus quis revelar. Né? E talvez haja um propósito em que o Senhor não quis ficar tratando de outras questões como Salomão, questões de biologia, de outras questões, porque o seu propósito era salvar, era redentivo. Então, diferente de Salomão, o Senhor veio pregando as boas novas, o Evangelho. Ele falava do reino de Deus, né? Mas naquilo que ele falava, quem estava próximo percebia, né, que era uma sabedoria, uma graça, né, algo totalmente distinto dos escribas e fariseus, né, como é percebido ali. Pode passar aí para o próximo slide. Irmãos, então Jesus foi o quê? Ungido. Então todas aquelas unções do Antigo Testamento, você lembra, né, que o profeta era ungido, tinha um óleo que era derramado na cabeça, tem lá o Salmo 133, também falando de Arão, que a comunhão, né, como o óleo precioso que desce sobre a cabeça, sobre a barba de Arão, os sacerdotes eram ungidos, os profetas, os reis, Davi, né, Samuel foi lá e derramou um monte de óleo na cabeça de Davi. Então essa unção era um símbolo ali de uma capacitação, de um enchimento do Espírito Santo que aponta para o Messias. Então Jesus é o ungido. Mas o ungido não é só óleo, né? Você vê que no próprio Salmo fala de um óleo de alegria. Então, essa unção, irmãos, ali, quando ele foi batizado, o Senhor foi batizado, o Espírito veio em forma corpórea como pomba, e o Pai disse: esse é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Então, essa unção é essa obra do Espírito. Então, como a confissão de fé diz, ele foi santificado e sem medida ungido com o Espírito. Então, se houve um homem santo, cheio do Espírito Santo, ungido, se há um padrão, o que é uma pessoa ungida? O que é uma pessoa santa? O que é uma pessoa cheia do Espírito Santo? Você quer saber? Olhe para Jesus. Você tem que ir à Bíblia, você tem que ouvir de Jesus, meditar nele, considerar Cristo. Eu já falei aqui, não sei se foi na classe aqui de domingo, ou se foi na quinta, eu não lembro. Estava vendo um vídeo de uma senhora, muito corajosa, por sinal, falando do Islã. E ela mostrando que no Islã, Alá é Deus, e Mohammed, né? Mohammed é o profeta. E ele é o modelo para o Islã. Tem os hadiths, que é os ditos lá de Mohammed, né? Do profeta, eu não sei se é mesmo Maomé, né? Acho que é o Maomé lá, que a gente chama. Então, há os hadiths lá de Maomé, acho que é Maomé o nome lá do profeta, do Islã. E ele é o padrão de Alá para todos os muçulmanos. E esse homem era um genocida, um pedófilo, a pior pessoa, saiu matando o pessoal nas vilas,
A conversão ao Islã era na base da espada. Depois que matava todo mundo na vila, eles pegavam as mulheres e dividiam no exército. E elas eram abusadas. E esse é o homem que os muçulmanos têm como modelo, como padrão. E nós, os cristãos? É Cristo. É Jesus Cristo, não é homem nenhum. A gente segue homens que, como Paulo, que estão seguindo a Cristo eles mesmos. Mas nós só devemos segui-los naquilo que eles estão seguindo a Cristo, naquilo que não é. O padrão é Cristo. O modelo é Jesus Cristo para nós. Então, nós vemos, quando estudamos e lemos e meditamos na pessoa de Cristo, o que acontece quando alguém é cheio do Espírito. E é muito interessante isso, irmãos, porque tem muita gente querendo ser padrão de espiritualidade na igreja de hoje. Você vê as pessoas, muitas vezes, né, os irmãos aí que são continuistas, né, creem nos dons, na questão do batismo com o Espírito Santo, que é, na teologia pentecostal, também a ideia de uma capacitação, de uma unção. Né? E aí você percebe muitas vezes que há uma tendência, não, isso aqui é um homem de Deus, é alguém que fala em línguas, ou alguma dessas marcas aí, né? E nós, né? O que é uma pessoa cheia do Espírito Santo para nós? Onde é que nós encontramos essa referência de alguém cheio do Espírito Santo? Quando alguém está cheio do Espírito Santo, qual o efeito? O que acontece? E muitas vezes na igreja evangélica há uma desconexão desse enchimento do Espírito Santo com a palavra. Parece que quanto mais alguém estuda a Bíblia, lê a Bíblia, em casa, em família, está numa igreja bíblica, segundo o que é dito aí, pelo padrão geral, é uma pessoa que tem menos o Espírito Santo. Então, nossa igreja, por exemplo, é uma igreja que não tem o Espírito Santo. Porque a gente não manifesta um padrão de espiritualidade que é anunciado aí. Mas, irmãos, nós não devemos buscar esse padrão do que é alguém ungido fora da palavra. Né? E então, muitas vezes, criam-se padrões aí muito equivocados, certo? Onde não há o fruto do Espírito. É interessante, tem um áudio aí que o pessoal compartilha aí de um caso de um rapaz que estava numa igreja aí ele saiu porque ele entendeu a fé reformada, né? Aí tem um áudio de uma pessoa lá falando em línguas e irado mesmo, né? Manifestando nenhum fruto do Espírito, né? Tem um áudio aí desse. Então, muitas vezes a mesma pessoa que está ali alegando que está cheia do Espírito Santo está manifestando ira, obras da carne, facção. Eu estou falando isso, irmãos, não é assim para dizer, porque ele só fica criticando, é porque esse é o padrão que é apresentado, inclusive para nós presbiterianos. Esse é o padrão que é apresentado. E quem tem discernimento está vendo muitas vezes que ali é carne, é obra da carne aquilo ali. Não tem nada de espiritual sendo feito ali. E não tem nada a ver com Jesus, como Jesus lidaria, né, com aquela situação, com aquilo que vemos na Bíblia, né? Então, Jesus é para nós alguém que é um modelo de santidade, de espiritualidade, de alguém cheio do Espírito. Ele foi ungido com óleo de alegria. Ele teve o fruto do Espírito abundantemente. Imagine se, como Jesus, um monte de gente ficasse atrás de você pedindo as coisas. Né? Claro que ele é o mediador, é certo, ele é Deus, homem. As pessoas têm que pedir a ele mesmo. Né? Mas imagine... nós somos humanos, irmãos. Nós não temos o fruto do Espírito. Jesus ficava sem comer, atendendo gente. Aí ele tentava sair para orar e um monte de gente atrás dele. E ele tinha o fruto do Espírito ali, algo que nós podemos olhar e
e nos maravilhar, até desejar, né, ser como Ele, perfeito, mas estamos completamente distantes. Então Ele é o padrão ou modelo do que é ser cheio do Espírito Santo, do que é uma pessoa ungida. Então uma pessoa ungida, pelos versículos que vimos aí, que a Confissão de Fé cita, é alguém sábio, que tem um fruto do Espírito, né, alguém que tem uma atitude semelhante à de Jesus Cristo, né, humilde, etc., humildade, outras virtudes que nós vemos em Jesus. Pode seguir aí. Então, o que estamos vendo aqui é que ele, como homem, recebeu a capacitação necessária para executar o seu ofício. Então, como Deus homem, nós não sabemos assim, há um mistério, né, como é que essa união capacitou a natureza humana, mas o fato é que a natureza humana continuou humana, mas ela foi capacitada. Por exemplo, em Atos 10, 37 a 43, na pregação ali a Cornélio, né, Pedro está pregando a Cornélio, aí ele está pregando o Evangelho. Aí veja o que ele vai dizer sobre Jesus. Vós conheceis a palavra que se divulgou por toda a Judeia, tendo começado desde a Galileia, depois do batismo que João pregou. Aí veja agora, como Deus ungiu Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder. Então, o batismo ali de Jesus, né, o seu ministério, foi um ministério capacitado pelo poder do Espírito. Deus o capacitou com poder, o qual andou. Agora veja agora, o que é que acontece com alguém cheio do Espírito, capacitado pelo Espírito? O que é que aconteceu com Jesus? O qual andou por toda parte, fazendo o bem e curando todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Então muitos dizem, né, que aquela unção, aqueles dons apostólicos, eles estão recebendo hoje esses dons e estão buscando o Espírito, estão cheios do Espírito. A pergunta é, qual o efeito disso? Claro que na própria teologia pentecostal eles dizem que você deve buscar o batismo com o Espírito Santo, eles dizem que a manifestação disso é o falar em línguas, né? E eles dizem, sim, na sua teologia, que isso é uma capacitação para o serviço. Então, em tese, correto, quanto mais alguém está cheio do Espírito, mais ele deveria pregar o Evangelho, evangelizar, mas isso não desconectado da palavra, da Bíblia. E também fazendo o bem, curando os oprimidos do diabo. Como é que você cura o oprimido do diabo? Na nossa visão hoje é pregando o Evangelho, falando de Cristo. E eles são libertos de Satanás para Deus, quando isso é feito. Porque Deus era com ele. Continuando. E nós somos testemunhas de tudo que ele fez na terra dos judeus em Jerusalém, ao qual também tiraram a vida, pendurando no madeiro. A esse ressuscitou Deus no terceiro dia, etc. Né? Então esse é o mediador, ele foi ressuscitado ao terceiro dia, né? Ressurgiu dos mortos, e nos mandou pregar que ele é quem foi constituído por Deus, juiz de vivos e de mortos. E todos os profetas dão testemunho dele. Então, será que a igreja brasileira, nós como igreja falando de modo geral, né, de fato temos experimentado esse avivamento, esse enchimento do Espírito? E geralmente nós, né, que temos uma visão histórica mais reformada, nós vamos questionar se tem havido algo igual ao Pentecostes, ao que aconteceu no dia de Pentecostes, né, de modo contemporâneo. Né, onde estão os frutos disso em conhecimento bíblico, em pessoas de fato como Cristo, com o fruto do Espírito, no sentido de santidade, de serem como Jesus? Onde é que está o efeito disso? Né? Então, nós não arrogamos para nós o monopólio, né, claro, do Espírito Santo, mas nós, ao estudarmos a Bíblia, vamos perceber isso, que esse enchimento do Espírito nos vai fazer similares
a Jesus. Então, irmãos, é algo para a gente pensar, certo? Eu não estou propondo um padrão aqui. O padrão é o que está na Bíblia. Então, a gente está, às vezes, sem referência. Então, eu estou trazendo isso para a gente parar para pensar. Então, o que é, de fato, uma pessoa cheia do Espírito, né? Porque, às vezes, a gente cria muitos preconceitos, né? Muitos estereótipos. E a gente acha, não, aquele irmão não é cheio do Espírito, né? Aquele irmão e tudo mais. Então, a gente tem que ter muito cuidado com isso, né? E, claro que todos nós devemos querer ser mais como Cristo, mais cheios do Espírito. Mas nós devemos pensar nisso. Vamos passando aí. Tem alguma dúvida, irmãos, quanto a isso? Alguma pergunta? Diga lá, Gabriel. Não, irmãos, assim, é uma questão de uma outra doutrina, né? A gente tem que ter muito cuidado quando a gente fala de outra doutrina, para a gente não ser desonesto também com o pensamento. Então você tem que realmente entender o que está sendo dito. Então, assim, em geral, eu não creio que o pentecostal diga que quem não fala em línguas não tem o Espírito. Eu quero crer que não, certo? Porém, a ideia é que aquela pessoa que foi batizada, ela está transbordando e tal. Agora, a questão que a gente está colocando aqui, a gente não crê nisso, né? Claro, não é a nossa doutrina, mas é o fruto disso, né? Então, muitas vezes, o fruto dessa espiritualidade não é uma pessoa mais bíblica, né? Às vezes há uma desconexão disso com o fruto do Espírito, né? Então, e isso é um desafio para todos nós, tanto presbiterianos quanto pessoas que têm como padrão doutrinário, né, a espiritualidade lá do pentecostalismo. Isso é um desafio, irmãos, porque, de fato, nós não somos como Jesus e o mundo está cheio de coisa errada e é difícil, muitas vezes, a gente se indignar, às vezes, de modo santo, né? Você vê que Paulo, depois que ele virou cristão, ele só sofreu perseguição. E, às vezes, Paulo, ele foi lá, eu apelo a César. Talvez alguém que olhasse para um arrogante, só porque é cidadão romano, mas ele era cristão, ele era cheio do Espírito Santo, mas ele sabia os direitos dele. Então, às vezes, a gente cria estereótipos que atrapalham mais do que ajudam, né? Então, eu creio assim, embora é outra doutrina, realmente, eu creio que esse estereótipo que é colocado lá na igreja pentecostal, eu não creio que ele ajude, né? Mas eu tenho que entender que na doutrina deles, realmente vai haver isso, vai haver um crente mais cheio, que é quem tem a experiência do batismo, e vai haver um crente, ele vai dizer que é crente e tal, mas que não tem esse mesmo nível. Mas não quer dizer que a pessoa não tem o Espírito. Né? Não quero crer que eles não preguem que não tem como a pessoa ser crente sem o Espírito. Né? Então, eles só afirmam assim, que você tem que buscar estar cheio. Só que a evidência para eles é uma experiência, né, do falar em línguas, e eu entendo que não é para nós, não creio dessa maneira, né? Por isso que a gente não... Isso, então assim, a nossa espiritualidade ela não é colocada nessas experiências pontuais. Muito bom isso que Gabriel trouxe, né, para a gente considerar. Então assim, ser cheio do Espírito vai se manifestar realmente em todo momento, no dia a dia, em meio às dificuldades. Vai se manifestar nesses lugares, certo? Nós vamos voltar a isso aqui mais à frente, mas antes de seguir... Sim, presbítero, diga. Isso, como Jesus, irmãos, nós, crentes, temos que odiar a iniquidade. Né? Como a gente viu no primeiro verso lá, que a gente citou, né? Amas a justiça e odeias a iniquidade. Então o crente é alguém santo, alguém justo. Só que como nós somos pecadores, nós temos que olhar para o modelo de Cristo, orar que Deus nos encha do Espírito, para que a gente também reaja como Ele, né? No dia a dia. Então, só que talvez o que está sendo dito aí é que às vezes, por exemplo, Jesus não concordou com o que fizeram com ele, mas ele foi como ovelha muda, né? Ali diante dos seus tosqueadores. Mas não quer dizer, ele odeia a injustiça. O que foi feito foi errado. Então, talvez a gente precise olhar para esse padrão. E talvez esse padrão de Cristo a gente não identifique como santidade, ou como alguém cheio do Espírito. Né? A gente talvez identifique alguém cheio de Espírito, um Pedro que vai lá e corta a orelha do outro lado. Né? Então, às vezes a gente dá nomes de santidade a coisas que são pecados nossos.
Agora, às vezes é uma mistura, às vezes você está indignado com uma coisa errada, mas você tem também que reagir como Cristo fez, né? Então, o padrão vai ser Jesus. E a gente tem que ter muito cuidado, né, quando a gente assume esse padrão para nós. Eu só posso ser padrão para vocês no que eu estiver imitando a Cristo. No que for meu, no que for da minha natureza, não me sigam. Certo? Então, no meio evangélico há muito esse desejo de escolher padrões humanos. Certo? De escolher estereótipos. Isso também é um tipo de legalismo, de farisaísmo, porque é mais fácil você se amoldar a um padrão humano do que se amoldar a Cristo, que, de fato, a santidade de Cristo, a sua unção, o seu ser cheio do Espírito, englobou toda a sua vida, né? Toda a sua caminhada. Mas vamos seguindo aí, irmãos, para a gente conseguir avançar. O próximo slide aí fala de Cristo como fiador. A confissão de fé fala, né, de Cristo como um fiador. Esse slide aí. É o Cristo como fiador. Então, lá no texto da confissão, né, ele tomou esse ofício para si, ele foi preparado para ser mediador e fiador. O que é um fiador? Você sabe o que é um fiador? Geralmente quem aluga imóvel já ouviu falar dessa palavra, né? Embora ninguém quer ser fiador de ninguém, né? Então, fiador é a pessoa que se afiança, que responde por outro. Ou seja, fiador é assim, você quer comprar alguma coisa ou pagar alguma coisa, ou fazer um contrato de aluguel, ou comprar um bem, um carro, uma moto. Aí você chega para, por exemplo, você chega para o presbítero Romeu, né? Presbítero Romeu, você quer ser meu fiador? Aí ele diz, não, pastor, quero, o senhor é um homem direito, bom pagador, né? Aí eu vou lá e dou calote na empresa, né? Aí quem vai ter que pagar é ele. Independente dos juros, de quanto tempo. Alguém gostaria de ser fiador aqui? Eu estou correndo longe desse negócio de ser fiador, né? Eu acho que tem pouca gente hoje que quer ser fiador. Então, fiador é quem vai pagar a conta se você não pagar. Ou seja, é um garantidor. Então, quem está vendendo o produto quer saber qual é a garantia que você vai pagar. Então, eu tenho um fiador. Então, o fiador é um sinal de a pessoa é de confiança, né? Ela tem até um fiador, um garantidor. Então, eles vendem e fazem um contrato com a pessoa que tem uma fiança, um fiador. Então, essa pessoa se obriga a pagar a conta do outro. O fiador pagará a dívida, não importa o preço. Jesus foi o fiador, o garantidor do pacto. Irmãos, veja, né, a profundidade disso. Ele sabia da nossa dívida. Ele sabia que nós constantemente quebraríamos o pacto. Como o Gabriel falou, né, a gente tem que ser igual a Jesus no dia a dia. O desafio não é só aqui, é lá. E Jesus sabia que a gente iria viver como pecadores no mundo. Todos os dias, né, não amaríamos a Deus de toda a força, alma e entendimento, não amaríamos o próximo. Nosso pecado, né, estaria ali nos assediando constantemente, nós pecaríamos. E mesmo sabendo do custo e que pecaríamos constantemente, ele disse, eu sou o fiador. Eu vou pagar a dívida completamente, né? Pode passar aí. Então ele sabia que estamos distantes de guardar o pacto e sempre o quebramos. Mesmo Adão, irmãos, que era sem pecado, quebrou o pacto, pecou. Tinha tudo a seu favor, ele pecou. Então, Jesus aceitou esse ofício e ele foi capacitado para isso. Então, na eternidade, Deus nos elegeu e Deus chamou o Filho, o entregou esse ofício e ele veio ser o nosso fiador. Né? Imagine, né? Ele veio ser o nosso fiador. Quem iria querer, né, ser o fiador de outro? Então, isso mostra o amor de Deus por nós, o amor de Cristo. E para cumprir essa função, o Pai lhe deu o Espírito sem medida. Pode passar aí. Não devemos pensar no mediador, né, então apenas em termos de fraqueza. Então a gente às vezes só medita em Jesus em termos de fraqueza. A gente estava falando ontem na live da mocidade sobre os filmes, né? É por isso que o filme, ele não é ele não é um método que Deus estabeleceu, a imagem, o filme, o teatro ali,
porque às vezes ele mais nos aponta uma direção errada do que para a direção certa. Nós devemos olhar para Cristo pelas Escrituras e evitar também ir pelo senso comum, pela imaginação, porque muitas vezes só imaginamos Jesus as fraquezas. Ele é o Deus homem, ele é o segundo Adão, ele foi ungido, ele foi capacitado para cumprir a sua função. Depois, ele diz que todo o poder lhe foi dado no céu e na terra. A ele foi confiado todo o julgamento. Então, o nosso mediador é alguém capacitado por Deus, alguém cheio do Espírito, é o Deus homem, ele é um homem perfeito, ele garante a nossa salvação, certo? Próximo slide aí vai ter a segunda sessão da nossa... Eu não sei, irmãos, o tempo a gente está avançando aí, não sei se vai dar tempo a gente caminhar aí nesse outro ponto aí. Mas vamos ver aí. Cristo, com toda certeza e eficazmente, aplica e comunica a salvação a todos aqueles para os quais ele adquiriu. Aqui já é um outro tema, né? Então, eu não sei se vale a pena a gente começar, porque já é 11 horas. A gente começou que horas a aula? Tem aí no tempo aí da gravação? Não sei se dá tempo eu entrar nesse assunto. Deixa eu ver aqui se tem algo que dá para a gente falar aqui sem ir muito longe. Tem 45 minutos aí de aula. Acho que dá para ir, então. Vamos aí nos concentrar e eu creio que dá para avançar. Eu vou tentar ser mais rápido, certo? Para poder a gente conseguir chegar ao fim. Então, essa segunda parte aqui, irmãos, fala: Cristo foi tudo isso, fiador, mediador, e ele cumpriu a nossa salvação dentro do tempo, morrendo na cruz. Mas essa salvação também chega a nós pela obra do Espírito, tem que ser aplicada. E ela é aplicada, Jesus garante isso. A confissão de fé está dizendo aí que ele, com certeza, eficazmente aplica e comunica a salvação a todos aqueles para os quais ele adquiriu. Então, a nossa visão reformada, diferente do que o meio evangélico prega aí geralmente, Jesus morreu por todos vagamente. Quem quiser vai ser salvo, mas não há uma questão de eficácia, de certeza. Há muita dúvida de quem é que vai ser salvo. Na confissão de fé, na nossa visão bíblica, não. Assim como Jesus morreu eficazmente por nós, ele vai aplicar também a salvação a nós, fazendo intercessão, revelando a palavra, os mistérios da salvação, persuadindo-os eficazmente pelo seu Espírito a crer e obedecer, governando o coração deles pela sua palavra e pelo seu Espírito, vencendo todos os seus inimigos por meio da onipotência e sabedoria, da maneira e pelos meios mais conformes com a sua admirável e inescrutável dispensação. No próximo slide são os versículos. Tem vários versículos aí mostrando a eficácia do que Cristo fez. João 6, 37 a 39 diz: todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e o que vem a mim de modo nenhum lançarei fora. Eu vou avançar e depois a gente volta aí para os versículos à medida que a gente avança. Então pode passar. Pronto. Irmãos, então, estamos falando de Cristo e a obra do Espírito. Ele foi cheio do Espírito. O Espírito Santo é Deus, a terceira pessoa da Trindade. E para nós, então, nós cremos que a aplicação da salvação é algo certo e efetivo. A salvação está consumada na história, na morte de Cristo. Ele pagou a dívida, o preço, e também vai acontecer na vida do eleito. Todos os eleitos, no tempo certo, serão regenerados. Jesus morreu com esse propósito. Jesus não morreu assim para dar uma chance e aí deixar as pessoas ver se vão aproveitar ou não, e a maioria perder a oportunidade de ir para o inferno. Não, ele morreu para consumar a salvação e para garantir a aplicação dessa salvação. Então ele morreu com esse propósito, para que a salvação fosse efetivada. Pode seguir. Nós podemos ter certeza do final dessa obra. Cristo aplicará e comunicará a sua redenção aos eleitos.
Para nós isso é certo, pela obra do Espírito. Ele não está esperando que isso seja aleatório, vamos ver o que vai dar. Morreu por todos e vamos ver quem vai querer. Não, ele assegura a aplicação a cada filho de Deus, pela obra do Espírito. Pode seguir. Então, quando nós vamos a Jesus, ele já está esperando, ele já sabe, já está esperando para nos aceitar. João 6,37. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim. Jesus já sabe, o que o Pai me deu, os que o Pai me deu virão. E o que vem a mim, de modo nenhum lançarei fora. Quem é os que virão? Os eleitos, os que o Pai lhe deu. Então, a linguagem bíblica, irmãos, toda ela é de certeza de que virão os que Jesus morreu por eles, os que o Pai lhe deu, virão. Pode seguir. Um exemplo aí é João 10, 15 a 16. Jesus diz, eu sou o bom pastor da vida pelas ovelhas. Fala aí do mercenário, né, que foge e que não cuida, né, das ovelhas, porque não tem cuidado, porque não é o bom pastor. No verso 14, eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas, elas me conhecem a mim, assim como o Pai me conhece. Assim como o Pai me conhece a mim, eu conheço o Pai. Eu dou a minha vida pelas ovelhas. Veja a especificidade. Eu dou a minha vida pelas ovelhas. Elas ouvirão a minha voz, então haverá um rebanho, um pastor. Há uma certeza da aplicação. Ele dá a vida pelas suas ovelhas. Certo? Então, isso é muito claro na Escritura. Pode seguir. Esse mesmo Jesus, então, que aplica a sua redenção aos seus eleitos, ele intercede, né? E ele revela também a si mesmo aos seus eleitos. Então, irmãos, a salvação é algo certo para os eleitos de Deus. Pecadores podem ter certeza da salvação. Por exemplo, Romanos 8,34 diz, quem os condenará é Cristo Jesus quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Então, a salvação é certa, ele cumpriu no tempo, está sendo cumprida pela obra do Espírito nos corações, e ele está no céu advogando a nossa causa. Cristo está no céu advogando a nossa causa. Pode seguir. E qual é uma evidência da eleição? Irmãos, aqueles que o Pai deu ao Filho, né, o Filho vai ser revelado a eles. Revelação é um sinal de amor, é uma evidência de eleição. João 15 vai dizer isso aí. O meu mandamento é esse, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Ele vai dizer o que é amor. Primeiro ele vai dizer uma evidência de amor. Verso 13. Ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a própria vida em favor dos seus amigos. Qual é a evidência que Cristo me ama? Não existe amor maior do que esse, alguém dá a vida pelos seus amigos. Então, Jesus deu a vida por mim, então ele me ama, é meu amigo. Aí ele diz, aí veja o que ele vai dizer para os discípulos, né? Já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho dado a conhecer. Então, qual é a evidência de que eu sou amigo de Deus? Revelação. Na palavra, né? Nós que cremos no solo Escritura, na palavra. Então, irmãos, uma evidência do amor de Deus, de uma pessoa cheia do Espírito, né? Voltando ao primeiro assunto, é que ele tem conhecimento da palavra. Né? Nós somos amigos. Como é que eu sei disso? Jesus morreu por mim. Como é que eu sei que Jesus morreu por mim? Como é que Jesus morreu por mim se eu nem conheço nada de Jesus? Se eu não tenho discernimento bíblico, conhecimento bíblico. Então, ele nos chama amigos porque ele nos revela o Pai. A pessoa que é amigo de Deus tem que ter esse conhecimento de Deus, que o Espírito é quem revela. Não foste vós que me escolhestes a mim. Pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros e vos designei para que vades e deis fruto e o vosso fruto permaneça. A escolha de Deus.
né? Deus escolheu. Pode passar. Deus nos deu o Filho e em seu Filho nos dá todas as coisas. Efésios capítulo 1, no qual temos a redenção pelo seu sangue, segundo a riqueza da sua graça, que nos derramou abundantemente sobre nós, com toda sabedoria e prudência, desvendando-nos o mistério da sua vontade. Então Deus nos dá Cristo e nos dá olhos abertos. Desvenda o mistério da sua vontade. Então veja que não há a aplicação da redenção, passa por entender o Evangelho. Irmãos, na parábola do semeador, aquela semente que caiu na beira do caminho, a pessoa que não entendeu, Satanás foi lá e tirou. Então, quem é de Jesus, né, quem é de Cristo, ouve a sua voz na palavra, entende, discerne, os mistérios do reino de Deus são abertos aos seus olhos. Ele não fica na ignorância, não fica no desconhecimento. Então Paulo diz isso aí. Deus revela a nós o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propuser em Cristo. Deus revela que o propósito de Deus é que tudo possa convergir em Cristo, na dispensação da plenitude dos tempos. Nele fomos feitos herança, predestinados, segundo o propósito daquele que faz todas as coisas, conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para o louvor da sua glória. Então, esse conhecimento, essa revelação que está na Bíblia, do Evangelho, o propósito de Deus para nós, irmãos, é que tenhamos o Filho e que tenhamos os olhos abertos para a verdade. Né? Ficar no erro, na ignorância. Então, essa salvação tem que ser aplicada a nós, né, pelo Espírito. E quando o Espírito aplica, ele abre os olhos. Ele dá discernimento, ele dá conhecimento. Pode passar. O trabalho efetivo do Espírito, né? O trabalho efetivo do Espírito. Cristo trabalha em nós pelo Espírito. O mesmo Espírito que encheu a Cristo é o que nos enche. Aí volta aquele primeiro ponto, né? O que é alguém cheio do Espírito? Qual é o Espírito, né? Que a pessoa às vezes pode estar cheia do Espírito, né? Mas não é o de Cristo. Qual é o Espírito, né? Porque o Espírito que enche a Cristo, que encheu a Cristo, é o Espírito que nos enche. É o Espírito que convence pecadores e lhes concede fé salvífica. A fé salvadora, irmãos, é uma fé que se submete à palavra. 2 Coríntios 4, 13 e 14. Tendo, porém, o mesmo Espírito da fé, como está escrito, eu criei, por isso é que falei. Também nós cremos, por isso também falamos. Sabendo que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará convosco. Então, o Espírito, irmãos, produz fé na palavra, no que está escrito, no que está revelado. Eu criei, por isso também falei. Nós cremos no que está revelado. Então, como é que alguém está cheio do Espírito e esse cheio do Espírito a pessoa está... Quanto mais cheio do Espírito, menos Bíblia. Menos Bíblia tem. Mais coisas extrabíblicas, outros profetas, outros livros, outras revelações. Então, que espírito é esse, né, que leva para longe da Bíblia? Que espírito é esse? Será que é o Espírito de Deus? É isso aí mesmo. É o Espírito que nos controla e conduz. Paulo diz, Romanos 8, 9, 14. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito. Como é que eu sei? Se de fato o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Aí ele vai continuar no verso 14. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Então, o crente, ele vai ser guiado pelo Espírito de Deus. Nós, irmãos, queremos ser cheios do Espírito, nós queremos então ser mais submissos à palavra, mais guiados por Deus. Cristo, Deus é não só Salvador, mas Senhor. Então eu tenho que conhecer a Bíblia, a lei de Deus, a vontade revelada de Deus, e o Espírito vai me inclinar
então, a ser guiado pela palavra, guiado por Deus. Cristo usa o poder do seu Espírito para governar os nossos corações, e o Espírito nos torna santos pela palavra, a Bíblia. Paulo diz aí, Paulo cheio do Espírito, né? Romanos 15, 18, 19. Porque não ousarei discorrer sobre coisa alguma, senão sobre aquelas que Cristo fez por meu intermédio. Então Paulo não queria conversar outras coisas. Ele era apóstolo, né? Tinha revelação, tinha milagres apostólicos. Então o assunto de Paulo era o que Cristo fez por meio dele, para conduzir os gentios à obediência, por palavras e obras, por força de sinais e prodígios, pelo Espírito Santo. De que maneira que desde Jerusalém e circunvizinhanças até o Ilírico tenho divulgado o Evangelho de Cristo. Está aí um apóstolo cheio do Espírito. Qual é a conversa de Paulo? Qual é o assunto de Paulo? Bíblia, revelação de Deus, pregação, né? Os milagres aí junto com a pregação, pregou o Evangelho. Então esse é o propósito da obra do Espírito. O Espírito é indispensável, irmãos, para tudo o que somos e esperamos ser. E Deus nos prometeu o seu Espírito, em João 14,16, que Ele habitaria para sempre conosco. É o Espírito que nos ensina, certo? João 14, 26, está aí citado, né? Eu rogarei ao Pai, Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco, o Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Vós o conheceis, porque Ele habita convosco e está em vós. Então, Cristo promete o Espírito Santo. No verso 26 ele diz, o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará o meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo que tenho dito. Então veja o que é que o Espírito faz. Ensino. Lembrar o que Jesus ensinou, o que aprendemos de Jesus. Veja aí que o Espírito faz isso. Para frente. Acho que é o último slide aí, ou não? Ainda não. Então vamos tentar ser mais rápidos aqui. Cristo, então, aí ele está concluindo, vence os nossos inimigos. Cristo vence. É porque ele está citando isso aí, porque a confissão fala disso, né? Pode passar mais um slide? Tá aí, esse aí. Então ele reina, ele vai vencer. Então, irmãos, o que Jesus veio fazer, ele vai cumprir. Seus inimigos serão sujeitos, nossos inimigos serão destruídos. A morte, o inferno, certo? Ele vai completar a sua obra finalmente. Né? É o que está também em Malaquias 4, pode passar aí. Malaquias 4, 2 a 3. Né? Promessa aí de que nós pisaremos os perversos, que a igreja triunfará e vencerá finalmente, certo? Então, eu concluo aqui, não sei se tem ainda alguma pergunta, né? Concluo aqui os slides. Então, vou abrir para perguntas, se tiver. Não vamos demorar muito, mas uma ou duas perguntas aí dá para a gente tentar responder. Pronto. Então é longa. Não. Isso que a gente viu aqui, irmãos, já mostrou que há uma diferença, né? Nós cremos que é eficaz. Os eleitos vão vir, vão ser salvos. Não é algo que pode, né? Jesus conquistou a possibilidade de eu ser salvo. Não. Se Ele morreu por mim, vai ter um momento na minha vida que vai ser aplicado pelo Espírito a mim essa obra. Agora, aí levanta a pergunta. Não é só eu saber que Jesus morreu lá na cruz. A pergunta é, isso foi aplicado a mim? Então, os puritanos, os reformadores, eles falavam muito sobre isso. Sim, Jesus morreu na cruz, tudo bem. Mas a pergunta que não quer calar é assim, na minha vida, tenho evidências de que eu tenho Espírito? Tenho evidência de que isso foi aplicado? Aí é onde entra quando temos um padrão errado, isso é muito perigoso. Porque se a pessoa ela diz, não, o padrão é só se eu falar em línguas, ou então o padrão é eu falar de um jeito, ou ser de um jeito, ou nunca pecar, então fica difícil, as pessoas ficam sem ter um norte sobre o que é essa aplicação.
Então, via de regra, o que vemos aqui é que a pessoa que é convertida, ela vai se voltar para a palavra. No mínimo, pelo que vimos aqui, ela vai cada vez mais se aproximar de Cristo pela palavra. Ela vai amar o Evangelho, a pregação. Ela vai querer ter um conhecimento experimental de Deus. Experimentar isso na sua vida. Certo? Então, a gente tem que ter muito cuidado com essas espiritualidades, porque elas podem nos confundir. Então, muita gente que acha que tem o Espírito, que está cheio do Espírito, e talvez esteja na carne ainda. Não tem o Espírito de Deus. Isso é muito perigoso, né? Muito perigoso. Não sei se é mais ou menos isso que o presbítero Romeu queria, né, tratar, mas ninguém levantou a mão, então quero crer que vamos orar então para concluir nosso assunto, nossa lição. Oremos ao Senhor. Senhor, eis-nos aqui na Tua presença, ouvimos sobre esses assuntos, somos pecadores diante de um Deus santo, somos indignos, ó Pai, nada somos, e anunciamos aqui, estudamos um pouco dessas verdades da Tua palavra. O nosso propósito não é constranger ninguém que tem outro pensamento, o Senhor sabe disso, mas nosso propósito, ó Pai, é que a Tua verdade sobressaia, que Cristo seja exaltado e que possamos entender finalmente que Ele é o nosso padrão, o nosso modelo, que Ele é o nosso fiador, que temos vitória certa em Cristo Jesus, que a Tua salvação será aplicada, todos os Teus eleitos serão reunidos, serão salvos. Ó Deus, sabemos que há muitos que ainda não foram regenerados, muitos que não têm o Espírito. Tem misericórdia, Pai, do nosso tempo, envia o Teu Espírito, a Tua palavra, e que a Tua igreja também, ó Deus, seja despertada para a importância da palavra. Que o Teu Espírito venha sobre nós e que esse Espírito, o Teu Espírito, cumpra aquilo que o Senhor disse que Ele iria fazer em nós, ó Deus. Revelar a Cristo, que sejamos uma igreja cheia do Espírito e que isso nos leve a Cristo, a pregar a Cristo, a viver Cristo no dia a dia. Perdoa os nossos pecados, que são muitos, nos lava, nos purifica, nos dá um dia abençoado. Ao que pedimos, oramos em nome de Cristo Jesus. Amém.